Ó, nessa aula eu tenho uma única missão: te ensinar como é que você pode perder barriga sem precisar ficar fazendo 500 abdominais, sem fazer horas de esteira, sem fazer restrição calórica. Tirar carboidrato, esse tipo de coisa aí que você já está cansado de fazer e não ter resultado. Eu vou te explicar os princípios do método VT Burn, que é o método que eu utilizo com as minhas alunas para que elas consigam perder barriga, ganhar glúteo, eliminar flacidez. E ainda nessa aula eu vou sentar junto com você no meu computador, vou montar uma dieta, vou montar um treino feitos para perder barriga e te ensinar como é que é o racional que eu utilizo para fazer isso, que você também vai poder utilizar para melhorar sua dieta e seu treino e ter muito mais resultado para perder barriga. E para quem que é esse método? Para mulheres e homens que querem perder barriga. Então, apesar do meu público ser feminino, também funciona para homem. Para quem mesmo fazendo exercício e dieta não consegue ter resultado. Então, se você está se esforçando, mas não consegue ter resultado, com certeza o método VT Burn é para você. Para quem já tentou dieta maluca, restritiva, dieta do ovo e não conseguiu perder barriga. Para quem já tem muito tempo de academia, mas segue estagnado. Então você treina bonitinho durante a semana e não consegue ter resultado. Então, se você tem algum desses pré-requisitos ou todos, o método VT Burn é para você. Agora, para quem que não é o método VT Burn? Para quem não quer entender nada de treino, nada de dieta e só quer seguir ordem. Se esse é o seu perfil, é mais fácil você pegar um treino, uma dieta e seguir bonitinho, porque aqui essa aula eu vou te ensinar como é que você vai melhorar a tua dieta e melhorar o teu treino. Se você quer o papel apenas para seguir o treino e seguir a dieta, essa aula não vai te ajudar muito. Para quem quer ter resultados só fazendo dieta ou só fazendo treino, esse método envolve os dois. E os dois são fundamentais para você conseguir perder barriga. Dificilmente você vai conseguir perder barriga fazendo um só, então você tem que se dedicar tanto na dieta quanto no treino. Ele também não é para quem quer resultados de um ano em um mês. Ele não é um método milagroso. Apesar de você ter resultados bons em 20, 30 dias, ele não é nenhum método que você vai tomar alguma coisa milagrosa e ter resultado. Até porque aqui não tem remédio, não tem anabolizante, não tem nada do tipo. É 100% dieta e treino. A Jéssica, por exemplo, ela conseguiu ter resultado aqui em 20 dias e já conseguiu começar a ver o contorno do abdômen porque ela começou a perder gordura logo nas 3 primeiras semanas. A Ju aqui, ela perdeu 10 centímetros de barriga em 30 dias. A Adriana, além de perder barriga, ela conseguiu levantar o bumbum em 30 dias também. Então são resultados bacanas que a gente tem no começo, aplicando o método VT Burn, e que te incentivam e te motivam a continuar. E se você se dedicar ao longo dos meses, você pode ter resultados realmente incríveis, como esse daqui do Felipe, de 1 ano, a Adriana, de 4 meses, a Júlia, de 7 meses, e muitas outras alunas, como a Gabi. Eu passei com endocrinologistas, tomei remédio, terapeutas, nutricionistas, eu tentei de várias maneiras e tudo que eu fazia voltava ou até mesmo eu não tinha resultado, não estava funcionando. E quando eu conheci o trabalho do Vinícius, eu até brinquei com ele, eu falei, você tá maluco, né? Eu sei fazer dieta, né? Eu sei de tudo, já passei em tudo, já fiz de tudo. E ele me desafiou e eu aceitei. Há mais ou menos 8 anos eu não sabia o que era numa loja e usar um tamanho 40 e o 40 ainda ficar um pouco folgado. Pra mim, eu cheguei a usar 46 de calça. 7, 8 semanas eu cheguei a perder 7,5 kg, foi realmente surpreendente. Alunas que já tinham tentado dieta de nutricionista como a Rossana. Engordei bastante, uns 15 quilos. E não conseguia perder, fiz várias tentativas nutricionista, mas aquelas dietas regradas para mim eu não conseguia. Entrei em academias, enfim. Conheci o meu atual coach, Vinícius Tavares. Me ensinou a me alimentar de uma maneira que onde eu estivesse, eu podia comer bem. Eu podia ir a uma festa tranquilo, a uma casa de amigos, porque eu aprendi a me alimentar de tudo e ensinar também a minha cabeça um autocontrole. Tenho mais de 10 quilos a menos do que eu tinha e muito satisfeita. E alunas que gostam de comer uma besteirinha no fim de semana, mas que querem ter resultados igual a Agatha. E eu emagreci esses 2 quilos em um mês, comendo pizza, comendo sorvete, cachorro quente, super tranquila, né? Claro que essas coisas eu comia mais no final de semana. Durante a semana também a minha alimentação, né? As minhas refeições são totalmente diferentes daquilo que a gente conhece. Se falou em dieta, a gente acha que é frango, batata doce, ovo e salada e assim o resto da vida. Não, gente, não é assim. Da forma que o Vinícius
ensina ali pra gente é de uma forma que você pensa totalmente fora da caixinha. Os treinos são muito bons, né? Ao longo do tempo ele vai mudando ali, né, alguns exercícios, então o treino não se torna monótono. Então eu garanto para você que se você seguir o que eu estou falando, você vai conseguir emagrecer, definir, sem você precisar cortar nada e comendo tudo que você quiser. Deixa eu te mostrar como que eu cheguei nesse método. A minha vida toda a minha barriga me incomodou. Esse era eu. Devia ter lá para uns 13 anos de idade. Não vamos nem falar do senso de moda, que eu sei que eu não tinha. Mas olha a barriga. Essa barriga me incomodava muito. Ela marcava em todas as camisetas que eu usava. Qualquer roupa que eu usasse, eu tinha vergonha dela. E pior, né? Se eu tirasse a camiseta, era muito pior, porque aí minha barriga ficava à mostra. Mas eu era adolescente, eu não cozinhava, eu não tinha muita responsabilidade, eu não estava afim de me dedicar a perder barriga. Até porque eu comia o que minha mãe fazia pra mim. Então eu não tinha muita noção nem direção de como fazer uma dieta. O tempo foi passando, eu comecei a jogar basquete de fim de semana, comecei a gostar de jogar basquete, e aí eu decidi entrar para a faculdade de educação física para trabalhar com basquete. Que choque de realidade! Eu olhava para a galera e via um monte de gente shapeada, os meninos bombados, musculosos, as meninas bumbum na nuca, barriga seca, e eu lá com a minha barriga enorme, que ainda me incomodava. Ainda assim eu era muito imaturo, então eu não ligava pro meu corpo, não tava nem aí, e é isso que eu conheci a minha primeira namorada. A gente ficou junto mais ou menos 2 anos e terminamos ainda na faculdade. Quando eu terminei com ela, foi o primeiro choque de realidade que eu tive. Que eu realmente falei, eu preciso mudar o meu corpo, eu não tô feliz e eu quero mudar. Nada que um pé na bunda não dê uma acelerada para você se mexer, né? E aí eu comecei a fazer dieta de maneira intuitiva. Então, comia coxinha no intervalo, eu decidi trocar essa coxinha por um lanche natural. Comecei a comer menos quantidades, comecei a fazer o que a maioria das pessoas faz, que é dar uma reduzida nas besteiras e começar a comer melhor. Isso é o suficiente para você ter os primeiros resultados. Foi o que aconteceu comigo, eu perdi alguns quilos e continuei seguindo. Foi aí que eu terminei a faculdade e aí eu consegui um emprego não na área do basquete, mas na área da musculação. E eu já queria fazer musculação, porque eu achava que tendo mais músculos, eu ia gostar mais do meu corpo e ia conseguir ficar com uma autoestima melhor. E aí eu comecei a treinar. Treinava 5, 6 vezes na semana, mas chegou um momento que eu não conseguia sair do lugar. Não estava funcionando. E aí eu percebi que tinha o limite da dieta. Então o treino estava bom, porém a dieta estava fazendo daquele jeito intuitivo, eu estava comendo alimentos que eu considerava fitness, pasta de amendoim, esse tipo de coisa, que são mudanças que a gente acha que são boas e na verdade não são. Foi aí que tudo mudou. Eu tive contato com uma nutricionista que ia trabalhar lá na academia e a consulta dela para funcionários era praticamente de graça. Aí eu falei, pô, não tem por que eu não passar. E eu vou me consultar com ela. E aí eu marquei e fui. Cheguei lá na sala dela, a gente bateu um papo e tal, e aí ela me perguntou o meu objetivo. E eu falei que eu queria ter tanquinho. E aí ela anotou lá e ela passou a dieta para mim. Pensa numa dieta difícil de seguir. Até hoje eu lembro do lanche da tarde. O lanche da tarde era batata doce com ovo. E o lanche da noite, que era o jantar, a refeição final, assim, era a albumina. Eu não sei se você já tomou albumina, mas ela é proteína do ovo. Então ela tem gosto de ovo cru, porque tinha que misturar aquilo com água. E aí você batia na shakeira, nem dissolvia. Então ficava um negócio horrível. Trabalhava o dia inteiro, chegava lá, e a última refeição do dia, em vez de você ter algo prazeroso, você tinha albumina que não dissolvia na água. E a dieta que ela tinha me passado, ela estava restritiva também. Então tinham as refeições, só que eu não tinha nenhuma substituição para fazer. Então eu tinha que seguir exatamente aquilo e eu não tinha conhecimento para trocar os alimentos sozinho. Então eu precisava dela. Só que naquela época era consulta. Você fazia a consulta e você não tinha retorno nenhum do nutricionista, você só voltava lá falando o que deu errado ou o que deu certo na dieta. E eu ainda era disciplinado, então eu estava fazendo bonitinho, apesar de estar me lascando de não gostar da dieta, eu estava seguindo no foco e fazendo certinho. E aí, seguindo mais ou menos uns 2 meses de dieta, eu consegui emagrecer bem e a minha barriga ficou reta. Só que eu ainda não via nenhum gominho aparecendo na minha barriga. Isso porque
Dietas restritivas fazem a gente perder gordura, só que a massa muscular ela vai embora junto. Então, realmente, fazendo isso, eu não ia conseguir ter gominho. Além disso, também tinha pouco carboidrato. Quando a gente tem pouco carboidrato na dieta, automaticamente tem menos energia para treinar. Se eu tenho menos energia para treinar, eu pego menos carga e eu consigo fazer menos força. Então, a chance de eu construir massa muscular tendo pouco carboidrato é muito menor. Depois de mais um mês de dieta, eu definhei. Em vez de ficar seco e definido, eu fiquei parecendo aqueles magrelos meio desnutridos que não comem muito. Foi aí que eu decidi fazer uma mudança radical na minha dieta. E aí eu comecei a estudar mais sobre nutrição. Depois de procurar bastante e estudar, eu encontrei pessoas que conseguiam ter musculatura e pouca gordura ao mesmo tempo, que eram os fisiculturistas. E eu vi os fisiculturistas comendo pizza, comendo cereal, eles faziam vários vídeos de rodízio e tudo mais, eles comiam pra caramba e continuavam secos e definidos. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Se eu conseguir comer de tudo, treinar e continuar seco e musculoso, é tudo que eu preciso. O que eu não queria era uma dieta restritiva que eu tivesse que seguir o resto da minha vida. Se a dieta fosse mais tranquila, eu conseguiria seguir. E foi aí que eu comecei a estudar e comecei a aplicar tudo que eu estava aprendendo em mim mesmo. E quando eu comecei a aplicar em mim, eu errei várias vezes. Então, eu fiz dietas de ganho de massa muscular e eu queria ganhar massa muscular, só que eu ganhei gordura junto. E eu fiz dietas de perda de gordura, onde eu queria perder só gordura, mas eu perdi massa muscular, igual a dieta da nutricionista. Então, entre erros e acertos, eu ganhei gordura, fiquei bem gordo, e eu perdi massa muscular, fiquei bem magro. E aí eu fui dosando isso, tentando entender como é que eu poderia ficar seco e definido ao mesmo tempo fazendo dieta e treinando. O que eu precisava fazer para conseguir ter os dois ao mesmo tempo. E quanto mais eu aplicava em mim, mais eu achava defeitos e corrigia os defeitos. Então eu achava um obstáculo, ia estudar e aplicava em mim de novo. Achava um obstáculo, ia estudar e aplicava em mim de novo. E foi assim, fazendo vários testes em mim e também começando a fazer testes nas minhas alunas, que eu cheguei no método VT Burn, onde é possível você perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo e perder barriga e definir muito mais rápido. E eu vou te passar aqui como é que você pode fazer isso agora. O método VT Burn significa VT Vinícius Tavares e o Burn significa balanço energético negativo, união de cardio com musculação, recuperação inteligente e necessidade proteica. Esses são os 4 pilares do método VT Burn, que se você aplicar, com certeza a tua barriga vai sumir. É impossível isso não acontecer. Balanço energético negativo significa que você precisa deixar o teu corpo sem energia. Pensa como se o seu corpo fosse uma máquina e a máquina gasta combustível. Esse combustível gasto é chamado de calorias. Se você der menos calorias do que o seu corpo gasta, ele vai parar de funcionar? Não vai parar. Ele vai dar um jeito de funcionar. Fazendo o quê? Utilizando a energia de reserva que ele tem. O combustível reserva. Que é o quê? A gordura. Quando ele está nesse estado de queimar gordura porque você não está fornecendo energia suficiente, a gente chama de balanço energético negativo. E estando em balanço energético negativo, você vai emagrecer. Você vai obrigar o seu corpo a utilizar gordura. É impossível você não perder gordura estando em balanço energético negativo. E tem muitas pessoas que acham que estão comendo pouco, estão em balanço energético negativo, e na verdade não estão. Mas eu vou aprofundar isso mais pra frente com vocês na aula. E eu vou ensinar você como que você calcula seu balanço energético negativo. Essa é a maior chave do emagrecimento. Se você não tiver isso, você pode ter todas as outras que você não vai conseguir emagrecer. Se você exagerar no balanço energético negativo, o que vai acontecer? Teu corpo ele vai precisar de bastante gordura, sim, porque você está comendo pouco. Só que aí, além da gordura, ele vai começar a utilizar seus músculos como fonte de energia. E esse é o pior cenário que a gente tem, porque é muito mais difícil ganhar massa muscular do que perder gordura. Então, se a gente está num balanço energético muito drástico, a gente vai acabar definhando. Foi aquele caso que aconteceu comigo quando eu fiz a dieta da nutricionista. Eu perdi sim gordura, mas eu também perdi músculo. E isso te leva cada vez mais longe de um corpo definido. E outro tipo de exagero que as pessoas tendem a cometer é fazer muito jejum, é cortar muita coisa da dieta sem necessidade, é pular a refeição. E isso
ao longo do tempo que você vai fazendo, você vai começando a estressar tanto o seu corpo que as chances são que você vai acabar desistindo e comendo tudo de uma vez. Então não adianta você restringir o seu pão durante 15 dias e chegar no 16º dia e você comer 15 pães. Então essa estratégia de restrição não funciona. Próximo tópico, união de cardio com musculação. A musculação, ela vai te dar novos músculos. E com esses novos músculos, a tua máquina vai queimar mais combustível. Então imagina que você era uma máquina 1.0 e aí você vira, por causa dos músculos, 2.0. Então você vai gastar mais calorias mais facilmente. Então é muito interessante você ter a musculação junto para ela acelerar o teu metabolismo, para ela aumentar o teu gasto calórico diário, mesmo em repouso, mesmo sem você fazer nada. E dentro da musculação a gente tem os melhores exercícios para te ajudar a perder barriga. E eles não são abdominal. Por quê? Abdominal é um exercício que trabalha uma musculatura só, que é a musculatura do abdômen. Quando você trabalha uma musculatura só, você gasta menos calorias do que trabalhando várias musculaturas junto, que é o caso de alguns exercícios multiarticulares, que trabalham várias articulações e vários músculos juntos. Então, por exemplo, um agachamento, ele trabalha a coxa, ele trabalha a glúteo, ele trabalha abdômen, e o abdominal trabalha só abdômen. Qual que vai gastar mais energia, mais combustível? O agachamento ou o abdominal? O agachamento, porque ele precisa de mais energia porque são mais músculos envolvidos. Então você focar em exercícios multiarticulares para perder barriga é muito mais importante para você conseguir do que focar em exercícios isolados, como abdominal, cadeira extensora, rosca direta. E o cardio, para que ele vai servir? O cardio, além dele ter um gasto calórico maior do que a musculação, então ele vai te ajudar a queimar mais calorias, ele vai tornar o seu corpo mais eficiente em queimar gordura. Então imagina que você tem as fornalhas dentro do seu corpo que queimam gordura. Elas são as mitocôndrias. Então, vamos supor que eu tenho uma fornalha desse tamanhinho. E aí eu vou queimando gordura nessa fornalha. Só que eu até gostaria de queimar mais gordura, mas eu não consigo porque eu só tenho uma fornalha. Então, o que o corpo faz quando você começa a fazer cardio? Além de criar novas fornalhas e aumentar essas fornalhas queimadoras de gordura, essa fornalha que é desse tamanho, ela vai se tornar uma fornalha maior. E essa fornalha maior vai conseguir queimar mais gordura ainda. Então o cardio, além de criar novas mitocôndrias, novas fornalhas, ele ainda aumenta o calibre das fornalhas que você já tem. E isso torna o seu corpo uma verdadeira máquina de queimar gordura. Por isso que eu preciso da musculação para tornar o meu corpo mais gastão e eu preciso do cardio para queimar mais gordura. Os dois juntos são o melhor resultado que você pode ter para perder barriga. Muito mais eficiente do que fazer só cardio ou só musculação. E o erro principal do cardio que eu vejo, pessoas fazendo 1 hora, 2 horas de esteira em baixa intensidade. E não é que não tem resultado fazendo isso, mas você fazendo isso, você vai ter um gasto calórico muito menor do que fazendo em alta intensidade por um espaço menor de tempo. Então, às vezes, a pessoa tem 1 hora de treino e ela vai focar essa 1 hora em fazer uma caminhada na esteira. Mais interessante para você ter resultados seria você separar essa 1 hora em 40 minutos de musculação com 20 minutos de cardio intenso, do que fazer 1 hora de esteira, ou até mesmo do que fazer 1 hora de musculação. Então o que eu mais vejo de errado no cardio é as pessoas gastarem muito tempo para fazer, achando que vai dar mais resultado, do que fazer um treino curto e intenso, que com certeza vai ajudar mais no resultado. Então se você é essa pessoa, fica tranquila, que na hora da gente montar o treino, eu vou te mostrar um treino mais eficiente do que você está fazendo agora. Recuperação inteligente. Outra coisa que eu vejo as pessoas errarem muito é treinar demais. Imagina que a sua musculatura é como um muro de tijolos. Cada vez que você treina é como se você desse uma marretada nesse muro de tijolos. E aí gera pequenos danos, pequenas rachaduras. Depois do treino, o pedreiro, que é o seu corpo, ele entra em ação, ele conserta lá o muro, ele bota novos tijolos e passa lá o cimento. E aí o seu corpo ele fica mais reforçado do que era antes. E aí no dia seguinte você vai lá e dá uma marretada de novo. E o pedreiro vai recuperando de novo. Só que se você martelar esse muro várias vezes, com muita força, sem dar tempo para o pedreiro trabalhar, o que acontece? Se no dia seguinte ainda tem rachadura e você vai dar pancada, pode ser que o muro desabe.
é o caso que acontece quando você tem alguma lesão. Por isso que treinar é importante, mas descansar também é importante. Então a gente não ganha massa muscular no treino, a gente ganha massa muscular na recuperação do treino e no descanso. Então, eu descansando bem e comendo bem, eu vou conseguir elevar os meus resultados. Não adianta só treinar mais, que esse não é o caminho ideal para você ter resultado. E essa recuperação envolve muitas coisas. O sono, o número certo de proteínas também, que eu vou falar daqui a pouco, que é o próximo pilar. Número de vezes na semana que você treina, quantidade de tempo que você treina, intensidade que você treina. Então tudo isso entra na recuperação inteligente. E o maior erro que eu vejo é justamente as pessoas quererem mexer no próprio treino, aumentando o volume de treino. Então, eu quero desenvolver meu glúteo, vou colocar um exercício aqui, vou colocar mais um, mais um. E no fim das contas, ela aumenta tanto o volume de glúteo que ele entra nessa questão aí que eu falei pra você de não conseguir se recuperar e se desenvolver. Porque você dá tanta pancada que ele não consegue recuperar. Muitas vezes durante o treino, menos é mais. Treinar menos com mais inteligência, mais eficiência, dá mais resultado do que treinar muito e colocar um monte de exercício para você fazer. E por último, necessidade proteica. Por último, mas não menos importante. Porque se você não tiver proteínas suficientes, você também não vai conseguir dar tijolos suficientes para o seu pedreiro trabalhar. Qual a quantidade de proteína ideal para a gente que quer ganhar massa muscular quando está emagrecendo? O ideal é que a gente utilize de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. No geral, eu costumo utilizar 2 gramas por quilo de peso corporal. Então, se uma mulher pesa 70 quilos, eu vou utilizar 140 gramas de proteína para ela. Só que um erro muito comum que eu vejo é as mulheres não comerem essa proteína suficiente e pior, elas acharem que 140 gramas de proteína é 140 gramas de frango. Não é isso. 100 gramas de frango grelhado tem 30 gramas de proteína. Então aí você já começa a fazer as contas e ver, será que você está comendo proteína suficiente para o seu corpo conseguir ganhar massa muscular? Se você não come proteína suficiente, o que o corpo vai fazer? Você já está comendo pouco, né? Já está em balanço energético negativo. O seu corpo, ele não tem estoque de proteína. O estoque de proteína que ele tem é a própria musculatura dele. Então, se ele precisar de proteína para qualquer coisa no corpo, ele vai jogar fora a tua massa muscular. E jogando fora a tua massa muscular, você vai definhar. Por isso que, nesse processo de emagrecimento, um dos erros que eu cometi quando eu estava fazendo a minha própria dieta era não comer proteína suficiente. Então, quando eu estava emagrecendo, eu estava comendo pouca proteína. E aí eu acabava definhando também. Quando eu aumentei a quantidade de proteína que eu comia, eu percebi que eu consegui manter a massa muscular muito melhor do que quando eu não comia proteína suficiente. E eu conseguia secar e definir ao mesmo tempo. Foi um dos principais erros que eu cometia na hora de fazer a minha própria dieta quando eu estava aprendendo. Então já faz as contas aí. Quanto será que você precisaria comer de proteína para você ter resultado? Será que você está comendo? Repassa os 4 pilares do método VT Burn. Você está em balanço energético negativo? Será que você está fazendo musculação e cardio? Será que você está se recuperando bem? Será que você está comendo proteína suficiente? Se você não está ou você não sabe como fazer isso, eu vou passar para você agora um exemplo prático de como eu monto um treino e uma dieta focados em perda de barriga. Daqui a pouco a gente vai para o computador ali e eu vou te mostrar. Finalmente chegamos aqui na parte principal, que é quando eu vou montar o treino e a dieta. Vou mostrar o racional de como que eu faço isso para você poder aplicar também no seu treino, na sua dieta. A gente tem aqui a nossa aluna cobaia. Ela tem 1,70 de altura, sexo feminino, 70 quilos, 30 anos, vai treinar 3 vezes na semana, 1 hora para treinar, quer perder barriga, quer encaixar chocolate na dieta, não tem restrição física, não tem alergia alimentar, já treinava. E aí eu também pus um treino fictício, porém, esse treino fictício eu recebi de uma aluna minha quando ela começou na consultoria. Então eu vou pegar como base para você entender o que está errado, o que está certo. E após a avaliação deu para notar que ela tem uma barriga projetada para frente. Então toda vez que eu vou começar a montar um treino, montar uma dieta, eu avalio ela de maneira online. Então ela grava alguns exercícios para mim através do Scanner 360. Esse é o Scanner 360, que é o que eu passo para as minhas alunas. Com a outra perna apoiada no chão. Então são vários testezinhos físicos aqui, onde eu consigo ver encurtamento, falta de fortalecimento, e eu explico no vídeo como é que você faz.
tá? Aí, a partir desse teste, eu consigo ver algumas barrigas projetadas para frente. Quando isso acontece, eu preciso trabalhar fortalecimentos e alongamentos específicos. Às vezes você tem a barriga projetada para frente e isso te impede de ter resultado. Por exemplo, tá vendo aqui essa barriga dela? É uma barriga projetada para frente. Depois que a gente fez o protocolo VT Burn, aplicando os 4 pilares que eu falei para você, mais essa avaliação que eu vi que a lombar dela estava encurtada, que o abdominal estava fraco, ela conseguiu perder barriga aqui. Tá? Então essa aqui é a Adriana, eu já falei dela anteriormente, mas só para vocês entenderem o que é uma barriga projetada para frente. E quando eu for montar o treino, eu vou passar 2 exercícios aqui para você conseguir fazer isso, caso a sua barriga também seja projetada para frente. Vamos lá, então esse é o aplicativo de treino que eu utilizo para montar os treinos das minhas alunas da consultoria. Treino 1, nome treino Full Body, que é um treino de corpo todo. Geralmente eu gosto de passar um Full Body quando a pessoa treina 3 vezes na semana. Quando ela treina 4, 5 vezes, aí eu separo em mais treinos, né? Treino de perna e braço, por exemplo. Principalmente quando a pessoa tem algum objetivo específico na coxa ou no braço, aí eu acabo separando o treino. Como o objetivo é perder barriga, então a gente vai focar aqui em exercícios multiarticulares e a gente vai conseguir perder barriga com um treino Full Body. Aqui são os exercícios. Então, o treino base seria esse daqui, que é um treino comum. Você chega na academia e geralmente o primeiro treino que você faz é esse daqui. Cadeira extensora, flexora, abdutora, adutora, crucifixo. Até aqui são 5 exercícios, onde eles não seguem aquele padrão que eu falei para você para perda de barriga. Os exercícios para perda de barriga precisam ser multiarticulares. E aqui a gente só vê exercício monoarticular, que trabalha uma articulação só. Então, extensora, trabalha só joelho. Flexora, só joelho. Abdutora, só quadril. Adutora, só quadril. Então, a gente está perdendo muito potencial de escolher exercícios bons para perda de barriga aqui. Se a gente só trocasse esses exercícios por multiarticulares, já melhoraria muito o resultado dessa pessoa. Mas, além disso, eu vou fazer diferente para montar o treino dela. A remada é uma boa escolha, tá? Rosca direta, monoarticular, tríceps pulley, cotovelo também monoarticular, panturrilha monoarticular, abdominal monoarticular. Então, de um treino com 10 exercícios, só um é interessante para perda de barriga. Então, você consegue perceber que realmente os treinos genéricos de academia eles não são feitos para perder barriga. Geralmente os treinos são muito parecidos com isso que eu te passei. Pode ter um ou outro exercício, mas se a gente tem 10 exercícios, por que não focar os 10 em perda de barriga se é o seu objetivo? Então, primeiramente, vamos lá, é um treino de perna e braço juntos. Vou colocar aqui 2 exercícios para melhorar a questão da barriga dela, tá? Que é o psoas estático e o infracurto. E aqui você já consegue ver nesse aplicativo qual que é o exercício, tá? Você bota o... Você bota aqui, você consegue ver o exercício. Então, essa aqui é uma mobilidade, um alongamento que você segura nessa posição durante 40 segundos, 30 segundos. Tá? Geralmente, eu passo em todo treino uma de 40, digamos assim, uma de 40 segundos. E aí não tem intervalo, porque você muda de perna, você não precisa descansar, né? E o infracurto, 3 de 12, né? Geralmente, por que eu passo 3 de 12 no começo? Tem nada errado com 3 de 12, tá? O problema é você passar o treino inteiro 3 de 12. Qual que é o sentido de passar o treino inteiro? Você acaba acostumando muito rápido. O ideal é que durante o treino você varie entre 8 repetições a 15 repetições. Não coloque tudo 3 de 12. Geralmente o pessoal põe tudo 3 de 12 para ficar mais fácil de montar o treino, né? Mas enfim, vamos lá, ó. Então, esse é o infracurto, é um exercício para fortalecer o abdômen, que pelo que a gente viu na avaliação, ela tem um abdômen fraco, né? Lembra? Com um abdominal fraco, a gente vai ter a barriga projetada para frente, e isso vai impedir ela de ter a barriga reta e vai atrapalhar o nosso resultado, né? Então, beleza. Até aqui, eu não usei nenhum princípio dos que eu falei do método VT Burn. Esse daqui foi só os alongamentos e o que ela precisa. Eu coloco isso sempre antes do treino, para a gente poder, então, focar no treino. Então, vamos lá. Escolher alguns exercícios multiarticulares para ela ter resultado. A gente vai colocar combinações que acelerem o metabolismo. Então, vamos colocar o agachamento com desenvolvimento. Esse, para mim, é um dos melhores exercícios para quem busca perder barriga, porque ele trabalha o corpo inteiro,
além de trabalhar perna, além de trabalhar braço, ele trabalha cardio. Então é um exercício super completo, eu gosto bastante dele. E não tem muita complexidade de execução. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui para vocês verem. Tá, dá para ver. Ó, agacha, sobe, agacha, sobe. Beleza? Tem algumas variações e tal, mas é isso. Aí o que a gente vai fazer com ele? A gente vai fazer 3 de 15. Tá? Porque eu sempre começo o treino com menos carga para você dar uma aquecida. Depois a gente bota um pouquinho mais de carga nos exercícios. Então, ó, já fiz 3 de 12, 3 de 15. Eu vou mudando essas zonas de repetições para o seu corpo não acostumar rapidamente. Para você trabalhar resistência, trabalhar força, ter muito mais resultado do que fazendo só 3 de 12. Aí a gente vai botar uma combinação aqui de supino inclinado com leg press 45. Supino inclinado, leg press 45. Por que supino inclinado com leg press 45? Eu gosto dessa combinação porque justamente eu consigo utilizar a mesma máquina. Eu posso fazer o supino no leg press 45. O banco de um já tem inclinação para fazer o outro. Então é uma combinação que eu não preciso sair correndo de uma máquina para outra. Isso também tem que ser pensado na hora de você fazer sua série. Principalmente se a academia é cheia e aí você tem que ir para uma cadeira que dá cheia e a outra tá vazia e você ocupa duas máquinas, dá muito problema. Por isso que eu costumo passar isso um pertinho do outro para facilitar. Então a gente vai fazer aqui o supino inclinado. Vamos fazer 10 repetições. E o leg press imediatamente depois também 10 repetições. E ao intervalo a gente vai colocar um minutinho aqui, porque no bisete a gente tem que descansar um pouquinho mais, quando é uma série dupla, do que uma série normal, né? Então, em vez de 30 a 45 segundos, eu vou botar mais tempo para eu conseguir levantar mais carga. Próximo exercício, remada com triângulo. Aqui eu vou colocar uma técnica avançada chamada pirâmide, que é uma técnica que passa por todas as fases aí de força. Então, eu faço 15, 12 e 10. Pirâmide. Boa. E aqui eu vou botar 60 segundos de intervalo também. Como é que funciona essa série? A primeira série eu faço 15 repetições, descanso 60 segundos. Eu aumento a carga, faço 12 repetições. Aí eu descanso 60 segundos de novo, aumento a carga e faço 10 repetições. Então eu vou forçando o meu corpo a aumentar a carga e ganhando força junto com isso. Então essa é uma técnica também mais eficiente, por exemplo, do que colocar 3 de 12 em todo o treino. Então a gente vai sempre variando e brincando com isso. Se você pega um treino que está tudo 3 de 15, tudo 3 de 12, pode ter certeza que o professor teve preguiça de montar teu treino. Não traz tanto benefício você fazer tudo igual o treino inteiro. Você tem 10 exercícios e vai fazer 3 de 12 em todos. Não é uma estratégia interessante. Vou colocar aqui um pula e frente, também um exercício multiarticular. Aqui eu já passei por 3 de 15, 3 de 12, vou fazer um 3 de 8. Então, começo a pegar bem mais carga com 8 repetições do que eu fazia com 15 repetições. Então, esse pulei frente eu vou juntar com um exercício multiarticular de perna, que pode ser o afundo, por exemplo. Afundo, para quem não conhece, odiado por muitos, mas é um ótimo exercício multiarticular, trabalha várias musculaturas. Ele é excelente para ajudar a perder barriga. 3 de 8 aqui também, tá? Depois, se você executar, você descansa 60 segundos. Eu vou juntar aqui também, combinação. Muito bem. Pá. Então aqui já está saindo um treino, ó. Ó que diferença desse treino para aquele último que eu te mostrei. Eu tenho 2 alongamentos que vão me ajudar a tirar a barriga projetada para frente. Eu tenho agachamento com desenvolvimento que vai acelerar o meu metabolismo pra caramba, muito mais do que uma cadeira extensora, cadeira flexora. Eu tenho supino inclinado com halteres com leg press. Eu tenho uma remada com pirâmide, técnica avançada. Eu tenho um pulei frente com afundo. Olha a diferença desse treino. Totalmente diferente, né, do que você vê convencionalmente nas academias aí. Isso eu só estou falando do treino. A gente não chegou no cardio ainda. E aqui eu vou finalizar o treino com uma combinação de cadeira abdutora com cadeira adutora. Ah, Vini, mas esses são monoarticulares. Você não falou que é ruim monoarticular? Eles não são ruins. Só que quando você coloca um só, sem técnica avançada, isso não acelera seu metabolismo. Agora, por exemplo, eu pego um monoarticular aqui junto com o outro, já fica mais interessante. Aí eu pego aqui uma cadeira abdutora e faço 15 repetições, e aí eu junto com a outra cadeira adutora e faço mais 15 repetições. Então aqui são 30 repetições, mais intenso. Eu mantenho meu metabolismo acelerado fazendo essa combinação, muito diferente de fazer
vários exercícios com descanso de 3 de 12. Então essas técnicas são fundamentais para você acelerar seu metabolismo durante o treino todo. E isso que vai dar a diferença nos seus resultados. Esse treino aqui, turma, deve estar dando em torno de 40 minutos. E aí a pessoa tem mais ou menos 1 hora para treinar, certo? O que a gente vai fazer com os outros 20 minutos? A gente vai colocar um cardiozinho para ela. Por quê? Porque lembra, musculação e cardio é a melhor estratégia para você perder barriga. Lembra como é que você aumenta a intensidade da esteira? Você tem a opção de você colocar a esteira inclinada, sem impacto, o que é melhor para o joelho, etc. Ou você pode colocar intervalado. Pode fazer 2 minutos de caminhada, 1 minuto de trote, 5 vezes. Vai dar um treino de 15 minutos. Nesse caso aqui, eu vou mostrar uma esteira 20 minutos inclinada. 20 minutos de esteira. Caminhada, né? Caminhada. E aqui vai ser com uma inclinação de 3 a 6 graus. Na própria esteira tem como você colocar essa inclinação, tá escrito lá, tá? É igual a velocidade. E a velocidade vai ser de 4,5 a 6. Para mulheres, geralmente fica em torno de 4,5. Para homens, tem a passada mais longa, geralmente fica em torno de 6. É uma caminhada rápida. Essa caminhada, só esse ajuste aqui já vai fazer você gastar muito mais caloria do que ficar na esteira 1 hora. Então vamos comparar os dois treinos. Olha o treino que eu tinha antes. Cadeira extensora, flexora, tudo 3 de 12. E olha aqui, alongamento focado em tirar a barriga projetada para frente. O infracurto focado em fortalecer o abdômen. Agachamento com desenvolvimento, muito mais intenso do que crucifixo na máquina adutora. Remada, triângulo 3 de 12, normalzinho, né? Aí eu tenho exercício combinado, supino inclinado com leg press 45, em vez de rosca direta. Remada triângulo com pirâmide, eu deixo mais intenso do que fazer simplesmente 3 de 12, eu faço a pirâmide. Pulei frente, 3 de 8, afundo 3 de 8, vou mudando a intensidade, vou fazendo mais carga e menos repetição, em vez de tudo 3 de 12. Abdutora com adutora, 3 de 15, 3 de 15. Então eu brinco com força e resistência, isso vai fazer meu corpo não acostumar e deixar sempre mais intenso o treino. E no final eu tenho cardio. Que muitas vezes aqui você nem teria o cardio, às vezes o professor nem te dá orientação sobre o cardio, e muitas vezes também ele te manda fazer o cardio antes do treino. Aí você gasta uma energia que você poderia estar utilizando na musculação, para quem quer perder barriga, tem que ser gasta mais energia na musculação do que no cardio. Olha a diferença desse treino. Isso é um treino VT Burn. Então aqui a gente cuidou dos dois pilares do método VT Burn, que é a recuperação inteligente, tá? Então eu montei um treino que ela vai treinar segunda, quarta e sexta, e aí ela descansa na terça e na quinta. E eu também falei sobre união de musculação e cardio, com exercícios eficientes, né? Não adianta você fazer qualquer tipo de treino. Você vê que esse treino é todo pensado para realmente acelerar seu metabolismo. Então vamos para a parte da dieta agora. O que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir aquilo que eu falei para vocês. Balanço energético negativo e proteínas suficientes, em torno de 2 gramas por quilo de peso corporal. Mas antes da gente chegar na proteína, a gente precisa descobrir a taxa metabólica basal, que eu vou explicar para vocês aqui, e o gasto energético total. A taxa metabólica basal ela é um cálculo matemático feito a partir do seu peso, da sua altura e da sua idade. E fazendo esse cálculo, você vai conseguir descobrir quantas calorias que o seu corpo gasta por dia para você ficar parado sem fazer nada. O gasto energético total, ele é essa taxa que você gasta parada mais a atividade física que você faz no dia. Seja ela andar bastante no seu trabalho, trabalhar em pé, fazer treino, qualquer coisa referente a isso. Então a gente faz primeiro essa taxa metabólica basal, tá? Essa é a fórmula aqui. P é de peso, A é de altura em centímetros, peso em quilos, e o I é a idade em anos. Então você vai jogar tudo isso aqui nessa fórmula se você é mulher e nessa fórmula se você é homem. E depois você vai descobrir o seu gasto energético total, que nada mais é do que a taxa metabólica basal que você achar aqui, vezes 1,4, 1,5, 1,6, que é o fator atividade física. Quanto mais você se exercitar no dia, maior é o seu fator atividade física. Para a maioria das pessoas, eu aconselho usar 1,4 a 1,5, porque por mais que você treine bastante, muitas pessoas acabam sendo
mais sedentárias ao longo do dia, então trabalha sentado e não tem um gasto calórico muito grande fora a atividade do treino. Então eu sempre jogo para 1,4, 1,5 para não superestimar isso e não deixar um déficit muito pequeno e não errar. Essa é uma fórmula que funciona a partir do peso, a partir da idade, a partir da altura. Tem muitos fatores além desses, mas ela é uma fórmula base para a gente. Também é válido, caso você queira, você utilizar algum site que já calcula essa taxa metabólica basal para você. É só você jogar, tá? Calculadora de taxa metabólica basal no Google, caso você queira, e você vai achar. Como eu não utilizo as fórmulas de site, eu utilizo o ChatGPT para fazer, eu aconselho você a utilizar essa fórmula, que é essa fórmula de Harris-Benedict. Uma fórmula que costuma funcionar bem para quem faz atividade física. Você tem a opção de utilizar qualquer outra, até porque ela vai te dar um dado base para você testar com você mesmo. Mas vamos lá, eu vou fazer pelo ChatGPT do jeito que eu sempre faço. Eu já coloquei aqui, quero que você utilize a fórmula Harris-Benedict para uma mulher de 70 kg, né? E aí vamos descobrir. Só mudar o comando para ele. Muito bem. Então ele me deu duas respostas praticamente igual aqui. Aquele arredondou, aqui não. A taxa metabólica basal deu 1.492. E aí a gente multiplicou por 1,4. E o gasto energético total deu quase 2.100 calorias aqui. Vamos pegar esse dado aqui e utilizar déficit calórico agora. A partir disso, eu vou aplicar o meu déficit calórico para manter o balanço energético negativo. Então, qual vai ser o meu déficit calórico? Quantas calorias eu vou tirar para que meu corpo entre em balanço energético negativo? Entre 500 e 1.000 calorias de déficit. 500 eu vou ser mais conservador e vou ter menos chance de perder massa muscular no processo, só que ao mesmo tempo ele vai ser um pouco mais lento. E se eu for para 1.000, eu vou passar mais fome, eu vou comer muito menos, né? 1.000 para 500 calorias de déficit é bastante diferença. Mas eu vou comer menos, eu vou ter menos comida, menos energia, eu vou tender a ter mais dificuldade de seguir essa dieta. Por isso que eu particularmente gosto de ir para 500 calorias, 600, 700 no máximo, não gosto de ir para 1.000. Mas é claro, é sempre uma opção sua. Para algumas alunas que querem acelerar o processo, eu aviso. Você vai sofrer mais se a gente colocar menos comida. Você tem certeza? Ela fala, tenho. Aí, beleza, tá tudo certo. O combinado não sai caro. Aqui eu já peguei rapidamente uma dieta que eu tinha minha, né? Então, vou mexer à vontade aqui. Eu decidi aplicar um déficit calórico de 500 calorias. Então, a dieta vai ficar com 1.600 calorias. Olha só como ela está distribuída para mim hoje. Aqui são os macronutrientes. Então, tá 2.123 calorias. As proteínas, eu peso mais ou menos 80 quilos. Então, as proteínas elas estão bem próximas de 2 gramas por quilo de peso corporal, né? 154. Lipídios, está próximo de 0,6 a 1 grama por quilo de peso corporal. E o resto está de carboidratos. É isso que eu vou fazer com você aqui. Vamos lá, vou te explicar como é que vai funcionar. Esse aqui é o Web Diet. Eu uso ele para montar a dieta dos meus pacientes e a minha, né? Na época que eu não usava, eu usava o MyFitnessPal ou o Fat Secret. São dois aplicativos gratuitos que eles têm quantidade de caloria dos alimentos, tudo que você jogar lá ele consegue montar para você. Então, eu recomendo você começar a aprender por ele, que foi o jeito que eu comecei na época também que eu estava começando a fazer dieta. Inclusive, dentro desses aplicativos, eu acho que se você jogar o seu peso, sua altura tal, ele costuma dar o número de calorias que você utiliza. Mas eu não sei qual fórmula que ele utiliza. Eu gosto de utilizar Harris-Benedict, por isso que eu te ensinei isso antes. Então essa aqui é a dieta que eu estava fazendo há um tempo atrás, mas eu vou transformar ela na dieta de 1.600 calorias que a nossa paciente de 30 anos queria fazer. Então vamos transformar uma dieta de 1.600 calorias. Vamos lá, então aqui a gente começa com aveia, iogurte, whey e pasta de amendoim, né? Bom, beleza. Pasta de amendoim ela é mais calórica, então a gente vai ver aqui que mais ou menos 20 gramas de pasta de amendoim tem 100 calorias. É bastante coisa. Então, é uma coisa que a gente pode tirar. Né? Tira a pasta de amendoim aqui e a gente fica com aveia, iogurte e whey. Tá dando uma refeição de 300 calorias. Né? Beleza, vamos manter assim por enquanto. Esses horários aqui, gente, é tudo adaptável de acordo com a sua rotina, tá? Essa aqui é de acordo com a minha rotina, mas você pode utilizar como você quiser. Inclusive, se você quiser fazer jejum e encaixar essas 1.600 calorias no jejum, você pode. Se você quiser utilizar 5 refeições, você pode. 6 refeições, você pode. Desde que você mantenha 1.600 calorias
2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, 0,6 a 1 grama de gordura por quilo de peso corporal e o resto de carboidrato. Então, ó, tirei a pasta de amendoim, já foi para 2.000 calorias. Aí aqui a gente tem um pão com ovo e queijo. Aí aqui no almoço a gente tem miolo de alcatra, arroz integral, feijão, abóbora e alface. Vamos ver aqui. Então a gente tem aqui 100 gramas de arroz mais ou menos. Dá para dar uma reduzida, né? 60 gramas. E feijão também 60 gramas. 70, ok. Tá, alface e abóbora, tudo certo. Já diminuiu mais um pouquinho as calorias. Vamos ver, 1900. A gente precisa de 1600, né? Vamos ver aqui. Aí, nesse lanche da tarde, tem bastante caloria, ó, 440. Dá pra gente diminuir? Dá pra gente diminuir. Vamos tirar o creme de avelã aqui. E a tapioca tem 45 gramas, vamos dar uma diminuída nela também. Um ovo e uma tapioca. A gente vai fazer uma crepioca menorzinha aqui, né? Então, ó, a diferença de calorias já, vamos ver. Já deu 1.600. E aí, no jantar a gente tem 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão. Não faz sentido eu deixar mais comida para o jantar, a não ser que eu tenha muita fome, a não ser que seja jejum, alguma coisa do tipo. Mas, no geral aqui, eu prefiro deixar a comida mais ao longo do dia para você não chegar com tanta fome de noite. Então, aqui temos 1.536 calorias. Poderia deixar assim? Até poderia. Então, só para repassar aqui os alimentos para vocês. A gente tem aveia, iogurte whey. A gente tem pão com ovo e queijo. A gente tem miolo de alcatra grelhado. Arroz integral, feijão, tal. Vamos ver qual quantidade. 110 aqui, tá? Vini, posso copiar a tua dieta e fazer? Pode. O problema não é nem copiar a dieta, tá? Se cardápios assim resolvessem, tá todo mundo magro. Porque o problema é você substituir, o problema é você realmente saber como é que você pode trocar os alimentos. Então, esse processo de aprender e de conseguir trocar é o que vai te manter na dieta. Porque se você tiver isso e seguir pro resto da sua vida, provavelmente você vai enjoar alguma hora. E o fim de semana, como é que faz? E como é que encaixa um docinho? Inclusive, né? Olha só, acabei de falar do docinho e a gente tem aqui, né? Ela pediu para encaixar chocolate na dieta, né? A gente não encaixou. Olha só. Olha eu esquecendo aí. Então vamos lá. Chocolate. Se a gente encaixar um bombom, ele tem mais ou menos 130 calorias, tá, turma? Então, vai depender de onde que ela quer o bombom, ela pode encaixar em qualquer refeição que ela quiser. Mas eu prefiro que ela coloque nas refeições mais volumosas, porque o impacto glicêmico é menor. Sobe menos o pico de glicemia, principalmente se você colocar no almoço, na janta que tem bastante vegetal. Vamos colocar um bombonzinho aqui no almoço. Bombom. Bombom de chocolate. Tem aí, ó, 126 calorias. Certo? É um bombonzinho aí dos mais famosinhos aí. Qualquer caixinha de bombom que você pega tem em torno aí de 120 calorias, 150 calorias o bombom. Quantas calorias deu? 1.662. Dá para manter assim? Dá. Ah, quero tirar mais um pouquinho, Vini. O que eu faço? Pô, tira o queijo aqui, ó. Ó. O queijo tem 40 gramas. Vamos colocar 20 gramas. Já tirou um pouquinho, tá? Vamos ver os macronutrientes. Ó, proteína tem 132. Essa pessoa, ela tem 70 quilos, então deveria ser 140 gramas de proteína aqui. Tá mais ou menos lá? Tá mais ou menos lá. Se você quiser colocar um pouquinho mais, você aumenta um pouquinho de whey, um pouquinho de carne, e você chega em 140. Mas não tá tão errado, tá tranquilo. Não é isso que vai fazer diferença, tá? Não é 8 gramas de proteína que vai fazer diferença. A diferença vai fazer, você vai conseguir manter a dieta, você vai conseguir treinar bem, você vai conseguir dormir bem, fazer tudo isso junto. Porque aqui a gente garantiu o balanço energético negativo, de 500 calorias, e a gente garantiu mais ou menos aí 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Eu acertei a dieta e eu acertei o treino. E aí, se for visualizar em PDF, você vê desta maneira a dieta, tudo certinho. Se tiver substituição, por exemplo, ó, nessa daqui já tinha substituição, não coloquei, mas tem substituições, dá para substituir por frango, dá para substituir por outras fontes, e sempre que eu mando para as minhas alunas, eu mando com substituições também, e não só mando substituições, mas eu ensino elas a mudarem sozinhas. Por quê? Eu quero que você tenha autonomia na dieta. O grande diferencial do meu acompanhamento é que eu quero te dar autonomia.
Eu não quero que você dependa de mim para tudo. Você precisa saber se virar. E se você fizer boas escolhas, você vai ter um resultado muito melhor do que dependendo de mim. Já pensou, você vai numa festa, você não sabe se comportar? Você não sabe o que beber? Você não sabe o que comer? Eu quero que você tenha esse conhecimento. Porque é isso que vai te fazer emagrecer no longo prazo. E é por isso mesmo que eu não acredito em dieta restritiva, turma. Dieta restritiva você tem um resultado rápido, só que você não aprendeu nada. Como é que você vai conseguir emagrecer no longo prazo com dieta restritiva? Então passamos pela parte prática, apliquei o método VT Burn aqui com vocês, todos os pilares, balanço energético negativo, união de cardio com musculação, recuperação inteligente e necessidade proteica. Está feito um protocolo para uma pessoa de 30 anos, com 70 quilos e 1,70 de altura. Mas o que eu mais quero deixar claro aqui para vocês é que vocês também conseguem aplicar isso na dieta de vocês também conseguem aplicar isso no treino de vocês. Agora que você entendeu o processo de perder barriga e você sabe todas as peças do quebra-cabeça para você montar, você tem duas opções. A primeira é tentar olhar o teu treino, a tua dieta e ver onde você está errando e tentar encaixar essas peças, que foi o que eu fiz quando eu estava tentando fazer meu próprio treino, minha própria dieta. Perdi bastante tempo, sim, tentando encaixar essas peças. É uma coisa que também vai acontecer com você, afinal de contas a gente precisa errar para acertar, ainda mais quando a gente não sabe fazer. Você tem essa opção. E a segunda é você ter o meu acompanhamento para montar o teu treino, a tua dieta e te acompanhar durante esse processo. Eu vou montar o quebra-cabeça inteiro para você e vou te dar ali pronto para você executar. E você vai ter o meu acompanhamento também para a gente ajustar e você não estagnar durante esse processo. E aí você vai começar a ter resultados em 20, 30 dias, como os que eu falei anteriormente para você. Se você escolheu a segunda opção, eu vou te explicar como é que funciona o meu acompanhamento. A gente vai iniciar com um questionário, onde você vai responder várias perguntas para conseguir ver se você é alérgico a alguma coisa, se você tem restrição, se você consegue fazer tudo, se você não consegue fazer alguma coisa. E a gente vai direcionar a dieta e treino para você de acordo com a tua rotina e as tuas preferências e restrições. Depois de você me mandar todos os dados, eu vou ter de 48 a 72 horas para montar o teu protocolo inteiro. E eu dou esse prazo porque sou eu mesmo que monto, não tem inteligência artificial, não tem funcionário, sou eu mesmo. Depois disso vem a parte prática, você vai executar. O treino vai ser no MFit, que é o aplicativo de treino onde você tem os vídeos, você tem as séries, tem tudo que você precisa para conseguir executar de maneira correta. E você ainda vai poder gravar os exercícios e me mandar para a gente tirar dúvida para ver se o exercício está certo ou não. Então eu vou te corrigindo via vídeos, tá? E vou te dando feedback de volta. A dieta ela vai ser pelo Web Diet, que eu também te mostrei. Então você vai receber o PDF com a dieta toda prontinha, ajustada, com tudo que você precisa também em termos de suplemento, o horário, quantidade, substituições. E você vai ter o meu suporte para caso você queira trocar alguma coisa. Então, Vini, quero encaixar isso, Vini, quero colocar aquilo. A gente organiza para você encaixar tudo e conseguir manter a dieta. Afinal, o mais importante da dieta é você aderir a ela. Se você ter o papelzinho, resolver seu problema, era mais fácil você receber o papel e estava tudo certo. O que faz a diferença mesmo é esse acompanhamento para você conseguir encaixando ao longo do tempo as coisas que você quer no seu plano alimentar. Vini, eu não tenho tempo para treinar. Serve para mim? Se você tiver pelo menos 20 minutos para treinar, serve para você. Olha o exemplo da Sarinha aqui. A Sarinha, nessa época, era mãe solo, divorciando, cuidava de um restaurante, tinha um filho para cuidar e ela se propôs a fazer um treininho em casa de 20 minutos, onde ela treinava 3 vezes na semana e ela fazia dieta. E ela conseguiu ter esse resultado. Então, se você tem 20 minutos para treinar pelo menos 3 vezes na semana, com certeza você consegue ter resultado. Se você não tem isso, organiza a tua rotina primeiro, porque realmente se a tua rotina está bagunçada nesse nível que você não tem 20 minutos para treinar, você precisa organizar a sua rotina, senão você não vai conseguir fazer nada. Não tenho dinheiro para fazer, Vini. Para você treinar em casa, é de graça, você não tem a mensalidade da academia. Só que até para pagar a mensalidade da academia você está gastando dinheiro. E aí eu te pergunto, será que compensa você continuar pagando R$100, R$150 de mensalidade na academia e não ver resultado? Quantas vezes, quantos meses na academia você foi e você não teve resultado? Porque às vezes a gente acha que está economizando e muitas vezes não. Muitas vezes a gente está pagando a mensalidade, a gente está comprando suplemento que nem sabe se precisa,
em vez de pegar um acompanhamento e saber exatamente o que a gente precisa fazer. Então veja bem mesmo se esse é o teu problema. Se você realmente não tem dinheiro, ou se a tua prioridade do dinheiro tá em pegar fast food, gastar com outras coisas que não a sua saúde, que não o seu corpo. Ah, mas a minha genética é ruim, Vini. A genética não é o problema. Se você realmente tem uma genética ruim, mas você faz uma atividade física certa e você faz uma dieta certa, você tem resultado. Olha pra mim nessa época. Você acha mesmo que a minha genética era boa? O problema estava na minha alimentação, o problema estava no meu exercício. Aí se você olhar, você vai falar que o metabolismo era ruim. Se você olhar pra Karina aqui, você vai falar que o metabolismo dela era ruim. Olha o resultado que ela teve depois. O metabolismo não é o problema. Atividade errada, dieta errada. Não adianta só fazer dieta, não adianta só fazer o treino. Você precisa de tudo junto e organizado para você ter resultado. E isso não foi só com essas alunas que eu te mostrei aqui, foram centenas de pessoas, literalmente, vários prints aqui de conversas, de pessoas que perderam medidas, de pessoas que conseguiram empinar o bumbum, pessoas que perderam flacidez no braço, afinaram cintura, eliminaram flacidez da coxa. Qualquer que seja o teu objetivo no seu corpo, seja perder barriga ou mudar alguma parte do seu corpo, a gente consegue direcionar com o método VT Burn. E digo mais, você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Perder barriga e ganhar glúteo ao mesmo tempo. Isso te poupa muito tempo, porque tem muita gente que acha que precisa primeiro perder barriga para depois ganhar glúteo. Você consegue fazer os dois ao mesmo tempo, se você acertar todos os pilares do método VT Burn. Beleza, Vini, qual que é o valor? O valor do meu acompanhamento semestral, ele está em 879 ou em 12 vezes de R$ 87,90. Fazendo em 12 vezes, você vai pagar R$ 87,90 por mês, que é menos do que o valor que você paga em uma mensalidade, que é menos que o valor que você paga, às vezes, em uma saidinha para um restaurante. Sem contar que um bom personal trainer, ele vai cobrar em média R$ 100 uma hora a aula, por exemplo. Uma boa nutricionista, ela vai cobrar em torno de R$ 250, estou falando chutando baixo. Isso para você ir em uma aula de um personal, em uma consulta de nutricionista que muitas vezes não tem esse suporte que eu dou no meu acompanhamento. E aí nem vou falar também dos suplementos. Se você toma whey, se você toma creatina, se você gasta com mais suplementos do que isso, quanto você está gastando por mês sem saber se você tem que realmente tomar aquilo ou que horas tomar aquilo. Então o acompanhamento vale muito mais do que gastar dinheiro desnecessário. É a mesma coisa você comprar uma furadeira e você não saber utilizar ela para prender um quadro. E a maioria das vezes o quadro vai ficar torto. Para mim não faz sentido economizar R$ 87,90 por mês e ficar pagando R$ 100 de mensalidade para perder tempo, perder dinheiro e não ter resultado. E você ainda vai ter os bônus, que é a minha comunidade, onde você vai ter contato com pessoas que estão buscando o mesmo que você, emagrecimento, definição, perder barriga. O ambiente te influencia ou para cima ou para baixo. E muitas vezes você não tem esse ambiente em casa. E se você não tem esse ambiente em casa e você não busca esse ambiente, as chances são que você vai sempre desistir de dieta porque ninguém vai te levar para frente. O pessoal só vai te puxar para trás. Então esse ambiente faz muita diferença na hora de você ter resultado. Você vai levar um e-book com 50 receitas para você perder barriga e definir. Porque como eu falei anteriormente, a gente gosta muito de ter opções variadas para a gente conseguir comer e não enjoar da dieta. E esse e-book eu preparei com muito carinho, com 10 cafés da manhã, 10 almoços, 10 cafés da tarde, 10 jantares e 10 sobremesas. Que dessa forma você vai conseguir variar a tua dieta e não enjoar. Você vai ter essas 50 receitas na palma da sua mão para fazer em qualquer refeição que você quiser substituir. Você vai receber ainda o guia de contenção de danos, que é um guia que explica o passo a passo de como você se comportar em eventos, em fins de semana, em lugares que tem muitas tentações. E aí você vai aprender como que você pode minimizar os danos do fim de semana para não estragar os seus resultados na semana. Eu percebi que o fim de semana era um problema muito grande para a maioria das pessoas da consultoria. Então elas tinham muita dificuldade de manter o foco e eu criei esse material exatamente para eliminar cada probleminha que você tem ou possa vir a ter no fim de semana ou nas confraternizações, nas festas, churrasco e tudo mais. E você ainda vai ter acesso ao meu curso de treino avançado. Nesse curso eu explico exatamente como que você faz para treinar de maneira correta. Então uma coisa é você ter a fichinha certa, outra coisa é você treinar bem. E eu diria que
50% do teu resultado vem de uma fichinha boa, 50% vem de você treinar bem. Como ajustar carga, como fazer a velocidade do movimento, como estabilizar o seu corpo, como que você faz o bracing, que é a manobra que você contrai o abdômen e mantém a postura para você melhorar seus resultados e evitar lesão. Tudo isso eu explico nesse curso de treino avançado, que eu também preparei com muito carinho para vocês da consultoria online. Então, se você cansou de esconder a barriga na hora de tirar foto, esconder o braço, quer usar aquele vestido que fica marcando e você tem dificuldade porque a barriga te incomoda, quer voltar a usar biquíni na praia, sem vergonha nenhuma, clica aqui embaixo que você vai conversar comigo no WhatsApp para a gente começar a cuidar de você.